Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aí mais, né, uma aula aqui de ginástica laboral. E hoje, né, uma aula um pouco diferente aí, tá? Avisando vocês também que a gente está gravando essa aula aqui, tá? Então, hoje a gente vai fazer, né, como combinado, uma inspeção ergonômica, tá? Então, eu vou passar as instruções, a gente vai fazer ali os ajustes com o professor Bruno. Então, novamente, né, para quem não pôde participar ali na quarta-feira, que a gente também fez esse mesmo horário, agora vocês podem ter a oportunidade, tá? Então, sem enrolação, né? Vamos lá começar os ajustes. Então, para a gente começar, tá, os ajustes, assim, a gente sempre começa ali pela cadeira, né? Pela altura certa e a maneira certa de se sentar, tá? Então, a maneira certa lá, né, de se sentar é sempre lá com o quadril bem apoiado lá no encosto, né? E ali com as costas bem encostadas também no encosto lá da cadeira, beleza? Então, próximo passo agora é a altura, né? A altura ideal da cadeira é aquela que a gente consegue, né, apoiar os dois pés no chão e apoiar também, né, ali os dois pés sempre apoiados no chão, tá? De maneira que o quadril fique um pouco acima ali da linha do joelho, tá bom? Numa posição ali no ângulo de 90 graus, tá? E aquela posição também que a gente consiga apoiar os antebraços lá na mesa, tá? Então o seu Bruno vai erguer um pouquinho ali. E a maneira certa, né, a gente conseguir apoiar os braços lá na mesa, tá em 90 graus. Caso a gente faça esse ajuste e não consiga alcançar, né, os braços lá na mesa, a gente pode usar o apoio de pé também, tá? E, né, como o professor Bruno está mostrando ali, o apoio de pé ajuda, né, a gente fixar os dois pés lá no chão, tá? Para não manter eles suspensos. O ideal também, né, para quem usa a mesa aí reta, né, é que a gente use o apoio do braço da cadeira como se fosse uma extensão ali da mesa. Então, o professor Bruno vai regular ali também, deixando bem próximo, tá? Ali da linha da mesa, de modo que a gente consiga apoiar os cotovelos ali durante, né, todo esse expediente, tá? Então, essa é a maneira certa, sempre, né, manter bem a postura dos ombros também, né, jogando os ombros lá para trás, bem retraído ali a escala, certo? Então, ajustado aí a nossa cadeira, né? Sempre apoiando os pés no chão, também evitando, né? é, Flexionar muito o joelho ali, ou apoiar os pés ali nas rodinhas da cadeira, né? Ou também, às vezes, cruzar, sentar em cima da perna, sempre é bom respeitar, né? é, Esse limite aí da articulação do nosso quadril e manter os pés bem apoiados na mesa. Vamos lá para o ajuste agora, pessoal, das telas, tá? Do monitor. Então, geralmente, né, a gente acaba usando dois monitores com bastante frequência e a nossa intenção, né, da utilização desses dois monitores é deixá-los, né, sempre juntos, né, bem próximos, tá? O professor Bruno vai fazendo as correções. Então, os dois monitores bem próximos, né, de forma que essa interseção das duas telas permaneça ali no nosso centro de visão, né, ali na linha do nariz, mais ou menos, tá? Para que a gente evite aquela rotação excessiva no nosso cervical. Então, a gente, né, para ali de rotacionar muitas vezes a cervical, às vezes para ler um documento, escrever ali na outra tela, tá? Então a gente acaba fazendo o movimento daí com o globo ocular, né? Então, olhando de um lado para o outro daí, tá? Evitando aquela rotação excessiva. Perfeito? Ainda para as telas, agora a gente vai lá para a questão da distância. Então, quando a gente está, né, sentado lá para escrever, a gente vai estender um braço lá na frente. E se a gente conseguir alcançar a pontinha do dedo, né, lá na tela, tá perfeito, tá? Caso o dedo flexione, a gente joga a tela um pouquinho mais lá para trás, né? E caso contrário, a gente faz aí o ajuste, né? Caso fique flexionado ou falte muito, a gente faz aí esse ajuste. Então, a altura ideal, né? A distância aí de um braço, perfeito? Agora sim, vamos lá para a altura da nossa tela, tá? A gente vai dividir a tela em três partes, tá? O bordo inferior, o medial e o superior, tá? A nossa visão sempre está, né, ali no bordo superior. Então, nossa intenção sempre é visualizar o bordo superior. O Bruno pode até subir um pouco aí a tela, né? Para sempre manter nesse bordo superior, evitando, né, aquela flexão e extensão da cervical. Então, muitas vezes a gente vai olhar alguma coisa, né? Tendendo e flexionando. Pode aumentar um pouquinho. Caso vocês forem fazer o ajuste e o monitor não subir mais, tá? Vocês podem utilizar, às vezes, uma resma de papel, tá?
algum suporte, algum livro ali na base do monitor para deixar ele um pouquinho mais alto, beleza? Também ajuda bastante. Então, a tela é isso, né? Sempre manter as duas ali bem juntas, distância de um braço, né? E sempre visualizar o bordo superior da tela. Agora a gente vai ali para a questão dos periféricos, né? Mouse e teclado. Perfeito? Então, nossa intenção, pessoal, ó, pode me mostrar um pouquinho mais ali o teclado? Aí, para visualizar um pouquinho melhor para vocês. Aí, perfeito. Então, ali como, né, vocês estão vendo, o teclado do professor ali, ele acabou colocando o item ergonômico ali, a almofadinha, para estender mais o teclado, deixar ele mais alto, mas o recomendado não é, né, essa utilização. A utilização dele, né, vai ali para o conforto do nosso punho, tá? Então, sempre realçar, né, o uso dessa desse material ergonômico e também a retirada ali das garrinhas que ficam deixando o teclado um pouco mais alto. Isso porque a gente evita, né, a hiperextensão do nosso punho, né? Então, durante a jornada de trabalho, pensa, né, ficar lá com o punho sempre em extensão para digitar, tá? Pode causar bastante problema aí, né, a longo prazo. Então, a gente sempre usa aí os itens para manter, né, tanto no conforto térmico, né, às vezes a gente trabalha em casa e na mesa de granito, de madeira, a mesa já é gelada, né? Então pode causar ali uma vasoconstrição muitas vezes, tá? Então, tanto pelo conforto térmico, conforto articular, né, para deixar o punho sempre na posição neutra, tá bom? E também pelo conforto, né? Porque tem essa almofadinha, então causam bastante conforto ali na região dos punhos, tá? Então sempre utilizar tanto do mouse, né, do mousepad, quanto do teclado. Perfeito? É, e também realçar sempre para deixar o teclado e o mouse ali centralizados, né? Entre as duas telas, tá? Para a gente também evitar, às vezes, né, jogar o braço muito para o lado ou para o outro. Perfeito? Próximo, próximos e últimos passos, tá, pessoal? Ali sobre os itens distribuídos na mesa, né? Então, a gente sempre vai colocar ali a garrafinha, o celular, na mão não dominante, um pouquinho mais próximo da gente, justamente para a gente manter a mão dominante sempre livre ali para mexer no teclado, né? Ou tomar ali a água, tá? Sempre manter próximo. E para a gente também não ter aquele velho costume de colocar o celular lá na orelha, né? Apoiar com o ombro e continuar escrevendo lá, tá? Às vezes a gente fica 20, 30 minutos numa ligação, né? Ali desse jeito. Não é o correto, né? A gente coloca ali com a mão não dominante e com a dominante a gente vai escrevendo e mexendo ali no, no computador, certo? Pessoal, no mais, são essas as instruções que a gente tem para passar para vocês, tá bom? Fica à disposição aí se alguém quiser fazer alguma pergunta, tá? Ou, né, ligar aí o microfone, ou escrever pelo chat, ou até mesmo mandar uma mensagem aí para a gente no Teams, tá bom? Fica o convite para vocês. Perfeito? No mais, é isso, né? Espero que vocês consigam manter aí sempre essas recomendações. É bom também avisar que a ergonomia em si não é tão confortável, né, de primeira instância, assim, né, de primeiro contato, tá? Então, sempre manter ali, às vezes, no cronômetro, dar uma relaxada nos braços, né, manter a postura, tenta ficar ali alguns minutos, né? Não tem problema, às vezes, dar uma relaxada durante o trabalho, tá? Mas sempre muito importante fazer aí essas pausas, né? Também durante o trabalho. Perfeito? Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aí pra gente. Caso não tenha, por hoje era isso aí. Perfeito? Muito obrigado pela participação de vocês. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, pode entrar com a gente, tá? Lá em contato pelo Teams. Muito obrigado. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.